Olá, turma! Aqui quem fala é a professora Aline. O objetivo desse vídeo é facilitar a resolução das atividades que vocês receberam nessa semana e que tem como temática a figura da Anita Garibaldi. A Anita foi escolhida para a gente encerrar as comemorações dos 150 anos da história de Tubarão, porque ela tem uma intensa relação com o nosso município. Bom, quem foi a Anita Garibaldi? Anita foi uma mulher valente, apaixonada, de espírito independente, que sabia muito bem cavalgar e manejava armas como poucos soldados. Ela largou um casamento infeliz para seguir os seus desejos em pleno século XIX e acabou virando uma lenda no Brasil e também na Itália, a ponto de ganhar o título de Heroína de Dois Mundos. Para a gente falar sobre Anita Garibaldi, é preciso fazer uma viagem no tempo e voltar lá para o século XIX. Até julho de 1839, ela era apenas Aninha do Bentão, filha do tropeiro Bento e de Maria Antônia. Foi ao conhecer o italiano Giuseppe Garibaldi que ela deixa de ser Ana e passa a ser Anita. Ela teve uma vida intensa, mas morreu muito cedo, aos 27 anos, nos braços do companheiro Giuseppe Garibaldi, e teve o seu nome inscrito no livro dos heróis e heroínas da pátria. Anita ficou conhecida por lutar na Revolução Farroupilha e por atuar no processo de unificação italiana. A jovem fugiu aos 18 anos com Giuseppe Garibaldi, movida por amor e por ideais republicanos. Foi uma mulher forte, independente, à frente do seu tempo e muito corajosa. Entrou para a história e se tornou heroína no Brasil e na Itália, inspirando mulheres no mundo todo. E afinal, quem foi Anita Garibaldi? A Anita era descendente de portugueses. Seu primeiro nome foi Ana Maria de Jesus Ribeiro e era conhecida pela comunidade como Aninha. O pai se chamava Bento Ribeiro da Silva e era tropeiro e natural do estado do Paraná. A mãe dela se chamava Maria Antônia de Jesus Antunes e era de Laguna, e os dois, o Bento e a Maria, se casaram na cidade de Lages, na Serra Catarinense. Esse casal teve 10 filhos, incluindo aí a Anita, que era a terceira no casamento. E qual é a relação da Anita com o município de Tubarão? A data e o local de nascimento de Anita é um assunto que gera polêmica até hoje. Isso porque o registro de batismo dela nunca foi encontrado. Mas, em 1998, entidades e historiadores conseguiram na justiça a autorização para que a Anita tivesse o seu nascimento registrado na cidade de Laguna, atual localidade de Morrinhos, em Tubarão. E o nascimento dela teria ocorrido em 30 de agosto de 1821. Então, para vocês entenderem, nessa época o município de Tubarão ainda não existia. Toda a nossa extensão territorial pertencia à cidade de Laguna. Mas, depois que Tubarão fica emancipada, essa localidade onde nasceu e viveu Anita, pertence então ao nosso município. Anita teve uma vida difícil desde muito nova. O pai da Ana faleceu quando ela era muito pequena, e a menina teve que ajudar a mãe no sustento da família, que era muito pobre. Conta-se que o temperamento forte e o espírito livre da Aninha fizeram com que ela fosse o centro de fofocas em toda a comunidade. A mãe, para evitar qualquer tipo de problema, decidiu arranjar um casamento para ela desde muito cedo. Era uma forma de evitar esses problemas e principalmente de ajudar financeiramente a família. A Anita acabou se opondo à ideia, mas segue a orientação da mãe e se casa com um sapateiro chamado Manuel Duarte de Aguiar, que era natural da ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis, e que tinha quase o dobro da idade da Anita. O casamento ocorreu na igreja matriz de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, que fica lá no município da Laguna, que existe até hoje, e ocorreu no dia em que a Anita completava 14 anos. Essa era uma idade muito comum para as meninas casarem nesse período. Quem já visitou o Centro Histórico de Laguna provavelmente já passou aí na frente da casa de Anita ou até mesmo visitou a casa de Anita.
Ela foi construída em 1711, antes mesmo do nascimento de Anita Garibaldi. Mas, segundo relatos, essa casa pertencia aos parentes da Anita e na época era utilizada como espaço para que as noivas se arrumassem para os casamentos, já que a casa ficava próxima à igreja. Foi nessa casa que a Anita se vestiu para o seu primeiro casamento, com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, e que ocorreu em 1835. As diferenças entre a Anita e o Manuel surgiram logo no início do casamento, e esse casamento acaba não dando muito certo. A Anita era totalmente contrária ao relacionamento forçado. O Manuel tinha um temperamento muito diferente da Anita. Ele era um homem introvertido, calado, reservado, conservador e se dedicava somente ao seu ofício, que era sapataria, e também à pescaria. A Anita já tinha uma personalidade muito diferente, muito forte, e que acabava assustando toda a comunidade lagunense. 4 anos depois do casamento entre a Anita e o Manuel, eles acabam se separando, quando ele se alista no exército imperial e abandona a Anita na cidade de Laguna. O fato do Manuel ter se alistado para o exército imperial, para o exército monárquico, também mostra uma importante diferença entre os dois. Por quê? O Manuel defendia a monarquia brasileira, enquanto a Anita pensava outras coisas sobre a política da época. É importante a gente entender que nesse período o Brasil era uma monarquia, estava sendo governada por regentes, substitutos do rei, mas o poder voltaria ao imperador logo em seguida. Nessa época, por conta de todo o caos social, político, econômico, aconteceram inúmeros problemas em todo o território brasileiro e, por conta disso, eclodiram inúmeras revoltas, movimentos, revoluções e conflitos que buscavam instaurar uma república e destruir a monarquia brasileira. A Anita, desde muito nova, simpatizava com a ideia de instituir no Brasil uma república e de derrubar a monarquia, porque ela foi influenciada pelos seus familiares. O pai e o tio eram tropeiros e, por conta disso, acabavam entrando em contato com muitas pessoas em muitas cidades e discutiam muito sobre política. Ao voltar para casa, eles contavam essas histórias. O tio Antônio, ele era um ativista político, defensor do regime republicano, das igualdades sociais e era a favor da revolução para derrubar a monarquia. Depois de ser deixada pelo Manuel, a vida de Anita muda muito em 1839, quando ela encontra pela primeira vez o italiano Giuseppe Garibaldi. Em julho daquele ano, Laguna foi palco da disputa entre os monarquistas, ou seja, que eram a favor da monarquia no Brasil, e a disputa entre os farroupilhas, que eram os revoltosos e que queriam implantar um regime republicano. Os farroupilhas eram liderados pelo italiano Giuseppe Garibaldi. Segundo relatos históricos, Garibaldi conheceu Anita semanas depois de ter conquistado Laguna junto com esses republicanos farroupilhas. Depois disso, ela passa então a ser chamada de Anita pelo seu amante e assim ficou conhecida. Um mês depois de Anita ter conhecido Garibaldi, ela decide abandonar a sua família e seguir com as tropas revolucionárias. Além do amor pelo Giuseppe, ela compartilhava dos mesmos ideais que o seu amante, o que fez com que lutasse ao lado dele até a sua morte. Uma coisa que chama muita atenção na história da Anita Garibaldi é que durante as batalhas, em vez de se esconder no porão do navio para se proteger, a Anita pegava em armas e canhões para defender os seus ideais. As lutas e fugas fizeram parte da vida da Anita. Os relatos históricos mostram que a Anita não só participou, mas foi líder em algumas das batalhas. Por conta dos seus envolvimentos com as revoltas, ela tinha que fugir constantemente. Em um desses episódios, teve de fugir carregando seu primeiro filho recém-nascido. Essa temática ela foi muito lembrada por diversos pintores e existem muitas obras
com a figura da Anitta carregando a criança recém-nascida em fuga em meio às revoltas. Anitta e o Giuseppe Garibaldi acabam fugindo para o Uruguai em 1841. E lá eles tiveram mais 3 filhos. No Uruguai, a Anitta e o Giuseppe Garibaldi se casam e começam a construir a sua vida juntos. Já em 1847, a Anitta segue para a Itália com a sua família. Em 1849, Garibaldi e a Anitta deixam as crianças com a avó paterna na cidade de Nice e seguem para os combates em Roma, lutando na unificação italiana. Por ser um ícone tanto na Revolução Farroupilha, que ocorreu aqui no Brasil, como quanto nas lutas da unificação italiana, é que a Anitta recebe esse título de heroína de 2 mundos, pois teve um papel de destaque em lutas de diferentes países. Aqui na imagem, a gente tem uma fotografia da Anitta, uma das raras fotografias dela, do período em que ela viveu na Itália. Mostra que ela quebrou estereótipos, né? Porque está usando, em pleno século XIX, roupas de homem, entre aspas, né? Que são as calças, que não eram adequadas para as mulheres. Esse era o pensamento vigente nesse período. Como a professora havia dito anteriormente, a vida da Anitta foi muito curta. Ela acaba morrendo com 27 anos somente. A Anitta morre na Itália, em meio aos combates da unificação do país. Ela estava, nesse momento, grávida de 6 meses do 5º filho com o Giuseppe Garibaldi e morreu junto com a criança aos 27 anos. É importante dizer que ela teve somente esses filhos com Garibaldi. O primeiro casamento dela com o Manuel não deixou herdeiros. Há indícios, inclusive, de que eles nem teriam vivenciado o casamento de fato. A morte da Anitta não tem causa confirmada, mas os relatos apontam uma febre para alguma doença que era comum na época, como a malária, por exemplo. Por conta da participação de Anitta nas lutas pela unificação, ela vira uma figura heróica na Itália. E os primeiros estudos sobre a Anitta, inclusive, não surgem aqui no Brasil, mas surgem na Itália e mostram ela como uma forte guerreira, como uma figura heróica do país. Mais tarde é que esses estudos chegam ao Brasil e que aí o Brasil começa a reconhecer a importância da Anitta para a história do país. Os restos mortais de Anitta estão em Roma, onde lá ela é lembrada por toda a sua trajetória. Anitta Garibaldi é uma das raras brasileiras que, antes mesmo do século XX, participou de forma ativa dos episódios políticos e militares da história do Brasil. Ao lado do companheiro italiano Giuseppe Garibaldi, ela atuou em algumas das batalhas decisivas da Revolução Farroupilha, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira mulher brasileira a ganhar um monumento público, o Monumento a Garibaldi e Anitta, na Praça Garibaldi, em Porto Alegre, em 1913. Anitta Garibaldi, sem dúvidas, estava à frente de seu tempo.